Como uma das primeiras e mais antigas indústrias populares do arquipélago dos Açores, a tecelagem revestiu-se sempre de uma grande importância, em especial como resposta às lacunas impostas pela limitação do meio onde estava inserida. Chegada pelo povoamento e ligada a um pequeno espólio, traduzido pela presença do engenho, da roca, do fuso e do tear, a tecelagem encontra-se assinalada em São Jorge desde o século XVI. Apesar de ser uma profissão tipicamente feminina, sabe-se que até aos finais do século XVII existiram nas velas, segundo os arquivos municipais, 45 tecelões, os quais foram desaparecendo em consequência dos impostos camarários, acabando então essa arte por conservar-se apenas nas mãos das mulheres da ilha. Se nos situarmos no século XIX, poderemos ainda acompanhar esse trajeto pessoalmente, uma vez que chegou até nós pela tradição e pelos produtos da tecelagem deixados pelos nossos antepassados e religiosamente conservados pelo elo da transmissão em velhas arcas, cômodas e baús. A presença da tecelagem ficou profundamente ligada não só aos utensílios, como aos tecidos de baeta e de linho, quer de vestimenta, quer dos decorativos que originaram as inúmeras mantas e colchas que se encontram por toda a ilha e que passaram de uma geração a outra, persistindo no tempo. Ser tecedeira era uma profissão marcante em cada freguesia e tecelagens houve cuja importância era justificada pelo nome de quem as tecia ou pelo sítio onde eram confeccionadas, pois nem todos os locais originavam bons panos de lã. Essa será a razão porque ainda hoje são citados, como num eco no próprio tempo, alguns nomes ligados a certas colchas teadas e, bem assim, ao de certas tecedeiras, como as irmãs Vicências, da Ribeira Seca, a tia Barborinha, da Fajã dos Vimes, a Ana do Val, do Portal, a Ana Grelhas, a tia Eusebinha, as tias Cajolas, da Beira e ainda a Anica da Ribeira, tecedeira nascida nos Rosais. Presentemente, poderemos ter um encontro com parte desse passado na pessoa da senhora Rosinha Jorge, Rosa de São José de nome, tecedeira da Fajã dos Vimes, com 95 anos, ou com as senhoras Renés, nascidas na segunda década do século XX, na Ribeira Seca. A gente começámos a trabalhar neste trabalho do linho, ainda éramos muito novinhas, porque o linho era um trabalho da família toda, começava assim, novo, porque isto já era trabalho da minha mãe, das minhas tias, e fomos aprendendo com elas. O linho tinha de se semear, as terras já tinham que ser muito bem preparadas, depois apanhava-se, era enlagado, depois vinha para o sol, para se gramar e se preparar para se fazer o fio. Depois fazia-se o fio do linho, que se fazia estas teias, estes panos, isto era linho. Havia um linho, fiava-se mais fininho para se fazer este coroché. O coroché era feito na farpa, com o linho, ficava uma renda muito brilhante, muito bonita. E depois também se fazia outras teias, que eram estas toalhas de fado, que eram muito apreciadas, e que se fazia estas toalhas para as mesas, principalmente fazia-se toalhas muito grandes, que eram para as mesas quando se fazia o jantar do Espírito Santo, punha-se estas toalhas lá, com este linho assim, todo fininho. Era um trabalho muito engraçado, o trabalho do linho. Gostava-se, era muito trabalhoso, mas era um trabalho alegre, gostava-se deste trabalho. Rosinha Jorge, nascida em 1907, ainda se lembra de, na sua juventude, ter ido a pé da Fajã dos Vimes a Entre Ribeiras, a casa da Serafininha, tecedeira que a terá iniciado, ainda que por breves momentos, na arte da tecelagem. Ela disse, a Serafininha disse, olha, vem, entra para aqui. Assim para o tear, e eu entrei, e ela disse, olha, puxa-se as laças assim de 4 em 4 fios, e é assim que se faz para se mudar os fiados e tudo. E eu estava-me consolando, porque aquilo é que eu estava. O entusiasmo e a dedicação de Rosinha Jorge
levaram-na a conceber um tear de grande formato próprio para as colchas de um só ramo. As colchas da Feijão dos Vimos são de laças, ou outras tecem, por exemplo, na Ribeira Seca teciam, chamavam repasso, teias que são com o urdume dobrado. O fiado de urdir é dobrado. Este é singelo. A matriarca Rosinha Jorge ensinou mais de 60 raparigas, quase todas naturais da Feijão dos Vimes, recusando geralmente as que vinham de fora para que a tecelagem se conservasse, exclusivamente, daquele local ou pertença das dali nascidas. Todavia, a imigração levaria parte delas, mas o nome da sua Feijão, tal como o desejou, ficaria para sempre ligado às belas colchas teadas na ilha de São Jorge. Eu comecei a tecer com 16 anos, aprendi com a senhora Rosa, estive lá a trabalhar quase um ano. Ela ensinou-me a fazer, portanto, as colchas só de um ramo, porque normalmente faziam de vários ramos, que eram uma pessoa sozinha que trabalhava e fazia uma colcha em várias peças, e ela lá fazia as colchas ainda todas num ramo. Portanto, ensinou-me a fazer assim as colchas de um ramo, a puxar as laças, mas para se conseguir aprender era muito difícil, porque havia muitas raparigas na altura que estavam interessadas em aprender e era muito difícil ter vaga de entrar para a casa da senhora Rosa para aprender a trabalhar. Muitas artesãs teciam para uso próprio. Outras, porém, as designadas tecedeiras públicas, fabricavam um produto para venda local ou para as ilhas, em especial para a Ilha do Pico e para a Graciosa, esta geralmente no âmbito de troca de cereais. Igualmente, embora em pequenas quantidades, exportavam para Lisboa tecido de lã cinza ou preto em espiguilha, destinado a sobretudos. Entretanto, com os progressos da indústria fabril, nos finais do século XIX, barateando o preço do pano teado e a grande imigração para os Estados Unidos, foram-se silenciando, consequentemente e aos poucos, os velhos teares da ilha. Ser tecedeira, atualmente, é uma raridade profissional, pois os novos costumes e exigências sociais da comunidade já não justificam a sua existência artesanal, a não ser com fins turísticos. Nos anos passados, tal como no povoamento, das sementes lançadas à terra lavrada, obtinha-se o linho e dos ovinos a lã natural. Depois, as mãos hábeis das artesãs, através das peças específicas, faziam a magia de unir os respectivos fios e de criar o tecido que, durante séculos, vestiu a gente da ilha e deu resposta às restantes aplicações de uso doméstico. Muito trabalhoso, o linho, desde o cultivo até à preparação, passava por diversas fases. Com as sementes já na terra, faziam-se batidas de latas para afugentar a praga, ou seja, os pintos, como são citadas as aves que as debicam. O linho crescia e florescia, levando o povo a dizer: linho florido é meio crescido. A colheita do linho era feita por arranque, antes do amadurecimento completo das cápsulas, pois, sendo cedo ou tarde demais, as fibras tornavam-se fracas e amolecidas. Esse dia era considerado de festa, pois não só os vizinhos se juntavam na ajuda da sua apanha, como também as crianças podiam correr livremente pelo campo limpo. Procedia-se então à separação da semente ou colocando o linho com a rama para baixo, até os lóculos das cápsulas acastanhadas se abrirem, ou separando essas cápsulas utilizando o ripanço. Seguia-se a fase de enlagar o linho, em que este, em feixes, era posto a curtir em águas paradas, quer nos poços das ribeiras, quer nos dos calhaus do mar, sob pedras, para que ficasse bem coberto. A consequência desta fase era a maceração, em que as folhas caíam e as partes lenhosas apodreciam, exalando um cheiro acre. Após 8 ou 9 dias, era retirado, lavado e colocado de pé sobre o terreno, em molhos, para escorrer.
postos ao sol e secos, eram atados em feixes e levados ao forno após o retirar do pão. Depois procedia-se à massagem. Sobre uma laje, o linho era batido com um maço de madeira para que as fibras se separassem. Posto aos orvalhos sobre o pasto ou beirados, por 3 semanas para clarear, era virado por várias vezes. E então de novo ao forno brando. Quente ainda, era desfibrado com a grama ou gramadeira, peça que devia estar bem encostada à parede para obter resistência. Após ser pisado, era batido com uma tasquinha ou espadela para que o tasco ou tumento fosse separado do linho fino. Depois de uns dias ao sol, era atado em molhinhos e efetuava-se a acedagem, ou seja, a separação das fibras longas das curtas, empregando-se o sedeiro ou boiceiro. A estriga de linho ficava assim limpa e livre de qualquer aspereza, além de separada dos filamentos mais grossos que formavam a estopa propriamente dita. Essa estriga era dobrada ao meio, com as 2 pontas torcidas sobre si, encontrando-se pronta para ser fiada. Com o advento do algodão, no século XIX, o linho foi substituído lentamente. É de recordar que até a própria linha com que se cozia o tecido era de linho. A lã foi e ainda é muito utilizada na tecelagem. A tosquia dos lanígeros era feita 2 vezes por ano, nos fins de abril e de outubro. A tosquia era realizada nos próprios sítios onde os rebanhos se encontravam, tendo-se para o efeito de juntar os ovinos nos arrodeios de Petra. Posteriormente, a lã era dividida pelos diversos criadores e segundo o número de cabeças. A venda da lã era geralmente apalavrada de ano para ano ou servia ainda para pagar arrendamentos. A lã, em velos, após a tosquia, era separada e escaldada com água a ferver, onde previamente eram deitados 2 copos de água fria e uma certa porção de urina e sabão, para lhe retirar o óleo, designado pelo povo como o suor da lã. Ia então num cesto redondo para um poço ou pia, onde era lavada com água quente, sendo esbanejada, uma vez que não podia ser esfregada, pois ficaria amassada. Após esta lavagem em diversas águas, era estendida ao sol. Recolhida, era levada para uma sala, onde era verdascada com uma vara de tamujo, a fim de serem retiradas as impurezas da lã e ser facilitado o seu carmear. A lã, para ser utilizada, tinha de ser primeiro carmeada, ou, como diz o nosso povo, crameada, o que significava abrir com as mãos essa lã, mas para os lados, preparando-a assim para ir para as cardas, a fim de se desfazerem os nós, o que geralmente era feito aos serões. As mulheres, sentadas em esteiras, por entre alegres conversas, ditos e cantorias, iam cardando. O cardar era feito por 2 vezes. Primeiro procedia-se ao encarduçar ou escarduçar, ação normalmente praticada por jovens principiantes. Numa segunda fase, denominada imprimar, a lã era cardada por boas cardas e por quem o soubesse fazer. As pastas obtidas e situadas em montinhos eram então empapeadas, ou seja, partidas ao meio e ligadas por um dos ângulos umas às outras sobre o joelho para que se formassem uns rolinhos destinados a serem fiados ou postos em fio. Por vezes, cardava-se com pastas de 2 tons. Era o caso do tecido destinado ao fato de ver a Deus, pois ficava a luzir se levasse 1/4 de quilo de lã branca com 1 quilo de lã preta. Quanto às cores da tecelagem, quando não se optava pelas cores naturais dos lanígeros ou do linho, as plantas tintureiras ofereciam a alternativa da cor. No que respeita à fiação,
podia ser manual, através de duas peças, a roca e o fuso, ou por aparelho, usando-se neste caso a roca de fiar e o engenho. A roca e o fuso serviam sobretudo para a fiação do linho. Envolvia-se a roca com a pasta e o fio que saía para o fuso ia recebendo o torcido pelo indicador e pelo polegar molhados na própria saliva ou em água. Utilizando-se o engenho, o movimento da canela era provocado por uma correia de transmissão a uma roda, formando-se a maçaroca no fuso existente. A partir das maçarocas, ensarilhava-se o fiado, criando-se finalmente com o sarilho as meadas. Seguidamente, essas meadas eram colocadas circularmente na dobadeira para serem dobadas, ou seja, para enovelar o fio. Antes, porém, tomava-se um pedaço de papel ou de tecido dobrado por várias vezes, no qual se envolvia a ponta do fio. A esse elemento chama-se a mentira. Criados os novelos, tanto podiam ser guardados em sacas de pano branco ou colocados diretamente no casal, no interior dos respectivos cacifos, prontos para iniciar a teia. Do casal, os fios dos 12 novelos, destinados à preparação da teia, eram passados pelos 12 orifícios da espadilha e distribuídos pelos toros da urdideira que se encontrava fixa no frontal do quarto. Essa teia era, depois, colocada no tear para preparar o novo tecido. Colocada a teia no órgão, seguia-se o empeirar. Uniam-se os fios da nova teia, um por um, aos da que se acabara de tecer, pois era deixada sempre uma pequena parte da anterior no tear. A união dos nós era puxada para a superfície da mesa, ligando-se esse começo da teia à régua do órgão inferior, no qual era envolvido o tecido teado. Mas não se julgue que o tecido saído do tear estava pronto a ser usado. Era submetido ainda a várias operações. Era desinfundido, ou seja, lavado em água morna com sabão, numa selha, a fim de perder a gordura, pulando sobre o tecido e pisando com os pés. Depois, o tecido era apesoado. De joelhos e aos pares, 2 homens ou 2 mulheres esfregavam-no com força numa selha baixa com água morna, ficando por vezes com as mãos sarejadas, isto é, feridas. Porém, quanto mais forte se queria o pano, mais apesoado era. Serve de exemplo o tecido destinado aos fatos de ver a Deus, que de tanto ser apesoado, aguentava vários orvalhos. Seguidamente, o tecido era orgado, quer dizer, era enrolado num órgão, colocado sobre 2 cadeiras, sendo esticado e molhado, através das próprias mãos, com água bem quente de uma selha, a fim de, com o contacto, se formar a felpa. Esta operação era necessária, pois, se não fosse executada, quando o vestuário fosse feito com esse tecido e o lavassem ou o molhassem, ficaria encarquilhado e, por mais que o passassem, jamais tal desapareceria. Após estar 4 a 5 dias enrolado,
o tecido era retirado do órgão e posto a secar. Por fim, o tecido era medido com a vara, encontrando-se pronto para ser vendido ou destinado a qualquer obra. Em trés, meio trés, fino ou grosso, destacaremos entre os tecidos teados as baietas ou panos de lã da terra, que tanto enriqueceram o traje regional do mingueiro, festivo ou de trabalho, e que durante séculos deambulou pela ilha. O grupo etnográfico da Calheta reconstituiu alguns desses trajes usados pelas gentes de São Jorge, em especial nos fins do século XIX e princípios do século XX. É o caso do homem do queijo, com o seu cesto de vimos no braço, forrado com panos de linho e folhas de roca de velha, contendo os queijos de cabra. Calçava albarcas sem meias e vestia umas calças largas de baeta preta, aconchegadas à perna por uma trança de espadana, filhaça ou corriola e casaco do mesmo tecido. Usava ao pescoço um lenço de chita vermelha, atado por um nó, e na cabeça um boné de baeta. A pastora ou vendedora de leite vestia saia franzida e casaquinha curta em tecido de rescado de linho. Calçava tamancos de couro, meias de lã e saiota em lã natural, tinto de cor-de-rosa. Na cabeça usava um lenço de algodão e uma carapuça de rebuço em baeta preta com pala e ampla romeira. O negro era a cor característica dos fatos de ver a Deus, transmitindo severidade e até sofrimento. O fato do mingueiro em baeta preta era constituído por casaco com 3 bolsos exteriores e por calças com um cós alto. A perneira esquerda era arregaçada, mostrando as cerolas de linho bordadas. Calçava caturnos e levava um bordão enconteirado com metal nas pontas. O traje de toalha sobre a cabeça era um traje festivo, de cerimónia, em que uma carapuça de baeta azul e vermelha, com 2 rosetas de fita de seda, dava um toque alegre e enriquecedor. Calçava sapatos de baeta, bordados a ponto de pé de flor, e meias de lã branca. Vestia saia de fiampua, avermelhada, guarnecida com motivos em ponto de repasso, e uma blusa de algodão com mangas de presunto e peitilho. A menina abastada vestia casaquinha de linho branco, guarnecida com bordado inglês, e saia de baeta preta, bordada a ponto de pé de flor com lã vermelha. Na cabeça colocava um chapéu tipo touca, da mesma baeta da saia. Fosse qual fosse a idade, mesmo as crianças, usavam o trajo das 2 saias, composto por uma blusa de alinhado branco e por 2 saias de baeta bege com barras cor-de-rosa que possuíam a largura suficiente para poderem ser postas pela cabeça ou pelos ombros. O traje rural do mingueiro, comum em toda a ilha de São Jorge, era constituído por calça e colete de trés preto com abotoadura em V e camisa de riscado de linho, além de chapéu de baeta preta. Desses trajos, apenas um ficou e se passeia ainda como nos velhos tempos, entre os jorgenses, nos arraiais do Domingo do Espírito Santo e da Trindade, vestido com garbo pelos jovens da atual época, como que desafiando a evolução dos tempos e as ideias modernas de uma era que parece temer a própria tradição. É um traje que, quando olhamos para ele, há qualquer coisa nele de alegre, mas ao mesmo tempo ele revela um misticismo muito interessante, porque é sempre vestido por jovens. E eu penso, perguntar-se-á, aliás, por que razão é que este traje conseguiu ultrapassar uma época, conseguiu ultrapassar o tempo. Eu penso que, por exemplo, o caso dos foliões, eles quase desapareceram. Eu penso que este atraía mais os jovens, que enquanto que os foliões eram trajes, não sei, talvez os
jovem não se sentia tão à vontade dentro daquele traje. E o traje do Cavaleiro do Espírito Santo apresentava um certo garbo. Geralmente eram escolhidos os jovens altos e mais interessantes que eram convidados e dava um ar, dava uma diferença, quer dizer, tornava-os tão engraçados que eu penso que isso que foi um dos fatores que fez com que o traje chegasse até aos nossos dias.